Graça e paz, né? Então, como o Rodrigo falou, nós estamos trabalhando aqui na igreja esse comprometimento 4T, que todo cristão tem que ter com uma igreja local, né? A não ser que faça a opção por ser um frequentador, alguém que vai de vez em quando, mas se quiser buscar a Cristo através da igreja, é necessário esse comprometimento que nós chamamos de 4T, que é se comprometer com o tempo, com seus dons e talentos, se comprometer com o seu testemunho. E aí domingo que vem o Rodrigo vai estar falando do último T, que é se comprometer com os seus recursos também, de forma a ofertar para que a igreja aconteça, né? Hoje então nós vamos falar sobre esse terceiro T, que é o testemunho, tá? Eu escolhi um texto que está em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14. Está lá na projeção, mas quem quiser achar aí no celular ou no livro mesmo, fique à vontade. Diz assim, texto bem interessante: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, isso quem está dizendo é Paulo, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé deixou-se levar. Esse é o versículo mais importante para essa manhã. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, eu vou explicar esse texto para vocês, mas antes deixa eu contar uma história. Tem um amigo meu, ele ficou afastado da igreja durante muitos anos. E aí, a gente podia considerar que ele era um desigrejado, né? Ele mantinha ainda as práticas da fé e suas leituras bíblicas, tentava se desviar do pecado, mas não ia à igreja, tá? E aí ele fez um projeto, esses que nós começamos a fazer agora no fim do ano, que é assim, né? O ano que vem eu vou fazer isso. Talvez alguém aqui já colocou isso na sua cabeça: o ano que vem eu vou, sei lá, vou começar na academia. O ano que vem eu vou procurar emprego. Aí tem bastante tempo, né? Vai ficar parado, deixar para procurar emprego só o ano que vem. Mas enfim, e esse amigo meu, ele estava nessa situação de estar sem igreja, e ele disse para ele: primeiro domingo do ano que vem, eu vou procurar uma igreja. Eu vou numa igreja. Ele já tinha visto uma igreja próxima à casa dele, ele já tinha olhado os horários de culto e tudo mais, falou: não, eu vou naquela igreja no primeiro domingo do ano que vem, e se eu gostar eu vou ficar lá. E aí, alguns dias antes dele ir para a igreja, o cunhado dele bateu o carro. Essa foto não é real da cena, tá? Só para ser mais lúdico aqui. E aí o cunhado bateu o carro, e o cara que bateu o carro no carro do cunhado dele estava muito exaltado, querendo brigar e tudo mais. E aí ligaram, eles moravam tudo no mesmo condomínio, ligaram para esse meu amigo falando para ele: olha, desce lá para ajudar o seu cunhado lá, porque ele acabou envolvendo numa batida, o cara tá bravo, tá querendo bater nele, vê lá se você consegue aplacar os ânimos ali, né? E ele desceu lá embaixo no condomínio, o cara tava mesmo exaltado, querendo brigar e tudo mais. Não, vai ser feito o conserto do carro, fique tranquilo, mas a pessoa não estava satisfeita com isso, né? Acho que por conta de ser fim de ano, talvez iria viajar com o veículo, enfim, queria brigar de todo jeito. E aí ele não entrou nessa briga,
e conseguiu escapar dela, tirar o cunhado dessa briga também, e aí foram para casa, beleza. E aí passando lá os 4 dias lá do ano novo, chegou o domingo que ele iria naquela igreja, e ele conseguiu, depois de muito tempo sem ir para a igreja, ele conseguiu voltar e pisar dentro, porque isso que é ruim, quando você para de frequentar a igreja, é muito difícil voltar depois, porque se acostuma muito a não frequentar, começa a se criar justificativas para não frequentar, e aí ele foi, e quando ele entrou e sentou, quem foi que abriu o culto? O cara que tinha se envolvido com ele na briga do carro, há 4 dias atrás. E aí a gente vê como que é importante esse compromisso, nós assumirmos esse compromisso de me comprometo a viver de tal forma que a minha vida se pareça com a de Jesus. Como é importante, porque as pessoas lá fora, elas estão olhando as nossas vidas, e o que elas dizem é, aquele cara lá não vai para a igreja? Aquele ali não é um cara evangélico? Então é importante nós vivermos uma vida que se pareça com Jesus, principalmente essa responsabilidade de se parecer com Jesus, ela aumenta ainda mais quando nós resolvemos ter um vínculo institucional, ter um vínculo com uma igreja. Eu não quero ser dessa igreja aqui só um frequentador, eu quero ser parte dessa igreja, eu quero ser um membro desse corpo. Exige de nós um compromisso com o nosso testemunho. Nesse texto aqui, nós temos aqui, não é uma discussão entre Davi e Golias, que Golias era bem maior do que Davi. Nós temos nesse texto um conflito entre 2 gigantes da igreja primitiva. Pensa, Pedro e Paulo, os colunas da igreja primitiva. E Pedro, ele tem uma atitude que Paulo está condenando. O que acontece? Você tem os cristãos que eram gentios e os cristãos que vieram do judaísmo. E cada um trouxe um pouco da sua prática. O cristão, o cristianismo ainda estava sendo estabelecido entre eles, então um pouquinho o gentio trazia a prática dos gentios, os judeus traziam um pouco os seus rituais judaicos. E aí esse texto diz que Pedro, ele estava com os gentios, mas aí quando chegavam os irmãos lá junto com Tiago, que eram os judeus, ele se esquivava dos gentios e ia para o lado dos judeus. Então, em outras palavras, Pedro, ele era uma pessoa, quando ele estava com aquele círculo de pessoas, mas ele era outra, totalmente diferente, quando estava com outros tipos de pessoa. Ele se adequava de acordo com o ambiente. Conforme o ambiente, Pedro, ele tinha ali algumas atitudes para se sentir bem ali e não desagradar aquelas pessoas. Então, Paulo percebe isso, que quando ele está com os gentios, ele é uma pessoa, mas quando ele está com os judeus, ele é outra pessoa. E aí Paulo diz nesse texto que isso não está de acordo com a verdade do Evangelho, e Paulo chega a dizer que algumas pessoas até começaram a fazer o que Pedro fazia, e aí Paulo dá nome para isso, chama isso de hipocrisia, fala, alguns começaram até mesmo a fazer o que Pedro fazia, se unindo a ele nessa hipocrisia. Pedro estava tendo essa atitude que não condizia com o Evangelho. Na frente de algumas pessoas ele era uma, na frente de outras pessoas Pedro era outro. Tem uma história de uma festa, eu acho que não é verdade essa história, e já vou avisar que é uma piada para vocês se prepararem, porque o Rodrigo falou que eu sei contar piada, mas eu também não sei. E aí teve um casamento
E aí a noiva foi lá negociar a festa do casamento. Ela até pensou em pedir a festa sem bebida alcoólica, ela era evangélica, mas quando ela viu que era o mesmo valor, ela falou, então pode liberar. Se tivesse desconto, se mexer no bolso é mais fácil manter algumas atitudes, né, cristãs. E aí a igreja inteira foi convidada para a festa, junto com os parentes dela. E os garçons começaram a servir cerveja, bebida e tudo mais. E os crentes olhavam para o lado, o pastor não estava, começaram a tomar. Tomando, e o pastor atrasado na casa dele para ir para a festa, né? E aí tomaram tantos que fizeram um louvor lá na roda. O louvor era assim, eles começaram a beber e a cantar. O crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja, crente não bebe cerveja, na frente do pastor, na frente do pastor. E começaram a cantar o hino e beber mais e mais. E aí de repente o pastor apontou na festa, bem na hora do louvor. E aí eles, o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, só bebe guaraná, só bebe guaraná. Quando viram o pastor. Então, isso me fez lembrar dessa atitude de Pedro. Que Pedro, quando estavam com os gentios, ele era um tipo de pessoa. Mas quando Pedro estava com os judeus, ele era outro tipo de pessoa. Não sei se vocês já viram esse vídeo do Desconfinados, é muito engraçado ele. Depois vocês pedem, mas já dá para imaginar o que ele quer fazer, né? É um crente que está no mercado e ele está olhando para o lado para ver se ele consegue colocar uma cerveja no carrinho dele. Ele olha para um lado, olha para o outro. E aí quando ele pega a cerveja, aparece o irmão, a paz do Senhor. E aí ele fica ali todo encabulado. Bem, o problema que Paulo viu em Pedro é o seguinte, que um judeu, de forma alguma, ele se sentava, a mesa para o judeu era um ambiente sagrado. E um judeu não se sentava à mesa para comer com um cara que não fosse judeu, ou seja, com um gentil. Então, diz o texto lá que nós lemos, que Pedro, eles estavam com os gentios, comendo ali na mesa com os gentios. Mas quando apareceram os judeus, que também eram cristãos, mas ainda trazia práticas do judaísmo, Pedro se levantou na hora e falou, opa, e foi para o lado dos judeus e discriminou os gentios, tá? Na verdade eu usei esse exemplo da bebida, mas não tem nada a ver com o texto. Mas é importante falar uma coisa aqui também, sobre a bebida. A Bíblia em nenhum momento ela proíbe que o crente beba. O que a Bíblia proíbe é a embriaguez, tá? Mas o que acontece? No ano de 1800 e alguma coisa, nos Estados Unidos eles criaram a lei seca. E a lei seca dizia que era uma lei mesmo. Não poderia beber, não poderia produzir, não poderia vender, era uma lei seca. E muitos missionários, principalmente do movimento pentecostal, vieram dos Estados Unidos para o Brasil totalmente influenciado por essa cultura da lei seca. E aí então começaram a anunciar na igreja de que o cristão não deve beber. Na verdade, a Bíblia não fala que os cristãos não devem beber, e muito menos que o suco na ceia era suco de uva. Não era vinho mesmo. Mas a Bíblia orienta para que não houvesse embriaguez. E é interessante que um dos versículos que a Bíblia fala para não embriagar, no mesmo versículo diz para ser cheio do Espírito Santo. Então a gente entende ali um contraponto, que se alguém quiser ser cheio do Espírito Santo, é necessário que não tenha uma vida de embriaguez. Então a Bíblia não diz para não beber, a Bíblia diz para não embriagar, mas a Bíblia também diz uma outra coisa que é muito importante, que nós devemos considerar. Como
a nossa cultura no meio evangélico foi influenciada por essa atitude de que beber desagrada a Deus, infelizmente, muitas das vezes que alguém bebe, essa pessoa que bebe, acaba escandalizando alguém. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo diz que não deveríamos escandalizar os pequeninos. E ainda diz assim, ai daqueles que os escandalizam. Então é mais uma razão que nós temos para evitar a bebida, porque ela pode escandalizar alguém que foi influenciado por essa cultura de não beber. De forma que às vezes quem bebe em casa, mas não bebe em uma festa, não é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que tem consciência de que se ela beber em determinado local, mesmo que seja, como dizem, moderadamente, ela vai escandalizar alguém. E é importante que não escandalize. Uma outra coisa que eu penso sobre bebida, a Bíblia fala para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. E quem embriaga fala muita bobagem e acaba falando o que não deveria. Então, o que às vezes eu converso com alguém sobre isso, eu costumo dizer o seguinte, que se você tem problema com bebida, fuja dela, não beba. Se você tem parentes que você deseja alcançar com o Evangelho, talvez valha a pena também não beber, não escandalizá-los. E a outra coisa é que se você nunca bebeu, então é melhor que continue sem beber mesmo. Mas o mais importante de tudo que a Bíblia nos orienta é que não haja embriaguez. Isso é importante. Mas voltando para o texto, Paulo fala que Pedro não andava de acordo com a verdade do Evangelho. Então, o Evangelho, ele propõe para nós um estilo de vida. Nós devemos andar de forma que esteja de acordo com o Evangelho. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, ele fala que nós somos o perfume de Cristo. Ou seja, as pessoas vão olhar para as nossas vidas e elas devem enxergar Jesus Cristo em nós, porque nós somos o perfume de Cristo, Paulo fala. Isso é muito importante. A nossa vida exala o Cristo em nós. O que mais nós, principalmente nessa época de política, o que nós mais estamos ouvindo falar é o seguinte, que o que está prejudicando o Evangelho é justamente os evangélicos. Os evangélicos que fazem uma resistência para as pessoas conhecer o Evangelho. E isso acontece por falta de testemunho. Por falta de testemunho, pessoas que não conhecem a Cristo não querem conhecer a Jesus. Porque nós não estamos exalando esse perfume. Porque nós não estamos tornando o Evangelho algo atraente. Ele não está em nossas vidas. Tem uma história do Gandhi, de que alguns missionários conseguiram uma oportunidade de dialogar com ele, e fizeram isso pensando em anunciar Jesus para ele. E eles vão lá, tentam conversar com Gandhi a respeito do plano da salvação de Jesus. E aí, no final da conversa, o que dizem é que Gandhi disse o seguinte: olha, no vosso Cristo eu creio, mas eu não consigo acreditar no vosso cristianismo. Isso é muito triste para nós. Nós temos, nesse texto aqui, Pedro com essa postura hipócrita. Eu não estou julgando, eu estou apenas citando aqui o que diz. Pedro com essa atitude hipócrita, ele influencia até mesmo Barnabé, que era uma outra coluna da igreja primitiva. E eu fico pensando, se as nossas posturas, se as nossas formas de viver ruins têm poder para influenciar as pessoas, o que Deus pode fazer através de nós, com o nosso estilo de vida que condiz com o Evangelho?
Se Pedro, andando torto, conseguiu influenciar Barnabé, o que Deus pode fazer através da sua vida se você andar conforme andou Jesus Cristo? Quantas pessoas Jesus pode influenciar através de você? Todas as pessoas que deixaram de seguir Jesus em algum momento, o Evangelho não diz somente a respeito dela, mas diz a respeito das pessoas que estão enxergando a vida dela. Então há um prejuízo muito grande quando alguém abandona a fé. Não há somente um prejuízo para aquela própria pessoa, mas há um prejuízo para as pessoas que convivem com ela, porque ela poderia estar influenciando a outros. Se Pedro, com essa atitude carnal, influenciou a Barnabé, um homem sábio, cheio do Espírito Santo, o que Deus pode fazer através de nós, se nós resolvermos andar como Jesus andou? Quem são os amigos que vão ser influenciados? Porque eu creio que o Evangelho tem mais poder para influenciar do que as coisas do mundo. A Bíblia diz que quando uma mulher impura, que estavam com um problema de fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, todos os fariseus ali achavam que Jesus Cristo, a partir daquele momento, estava impuro, contaminado na tradição judaica. Mas o texto diz que não foi Cristo que ficou impuro, mas foi aquela mulher impura que se tornou pura. Que é o poder do Espírito Santo que pode influenciar e tornar puro aqueles que são impuros através das nossas vidas. Quando vi que não estava andando de acordo com o Evangelho, nós somos o perfume de Cristo. O que Deus está usando para alcançar as pessoas. Eu ligo a televisão e em alguns canais eu vejo N programas cristãos. Mas o que Deus está usando para alcançar as pessoas são as pessoas que foram alcançadas por Ele. É o testemunho dessas pessoas. Você pode fazer um curso de evangelismo, mas o que vai fazer diferença para a sua vida, para você alcançar as pessoas, é a sua própria vida. Jesus Cristo mostrou isso. Ele não entregou um livro na mão das pessoas e disse, leia e você será salvo, mas ele disse, segue-me, veja como eu ando. Paulo diz que nós somos uma carta viva e escrita, que as pessoas estão lendo as nossas vidas. E o que se diz é que as pessoas aí fora, elas não leem os evangelhos, elas não leem as escrituras, mas elas leem as nossas vidas. São as nossas vidas que vão testemunhar de Jesus. A forma como nós vivemos, que vai fazer as pessoas se atraírem pelo evangelho, a querer entender por que você vive assim. O que você tem? Qual a razão do brilho no seu rosto? É vivendo como Cristo viveu. De forma que, como diz aí no texto de Gálatas mesmo, mas no versículo 20, Paulo fala assim, de forma que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É vivendo assim que as pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Nós vamos equipar missionários, enviar para terras distantes? Vamos. Mas o que vai fazer a diferença é esses homens vivendo e andando como Jesus. Porque quando você lê esse resto dos versículos, o que a gente percebe é que aqui nós não temos um conjunto de verdades que nós precisamos simplesmente acreditar nelas. Mas nós temos nas Escrituras um conjunto de verdade que nós precisamos impregnar em nossas vidas, viver ela. Quando alguém indica um remédio, quando um médico indica um remédio para você, e ele escreve na receita, algo do tipo, tomar de 8 em 8 horas. Se todas as vezes que chegar o horário para você tomar o remédio, ao invés de você tomar o remédio, você ler a bula, não vai fazer diferença nenhuma para você, você não vai ser curado.
É a mesma coisa as Escrituras. O ano vai começar daqui a alguns meses. Você pode sim fazer um plano de leitura para ler as Escrituras durante o ano todo e terminar Apocalipse até dezembro. Mas se você não colocar essa palavra dentro de você, para que ela transforme a sua vida, para que o seu eu morra e ressurja um Cristo dentro de você, não vai resolver, porque o Evangelho não é um conjunto de verdades que nós precisamos acreditar, mas um conjunto de verdades que nós precisamos viver. O padre Antônio Vieira, que foi um cara que a Igreja Católica, no ano de 1600, enviou para evangelizar o Brasil, principalmente as tribos indígenas na Bahia. Um homem muito sábio, e uma das coisas que ele diz é o seguinte: ele dizia assim, que a igreja, os cristãos, precisavam parar de pregar aos ouvidos das pessoas, e que era necessário que eles passassem a pregar aos olhos delas. Nós temos que viver de uma forma que só das pessoas olharem para as nossas vidas percebam Cristo em nós. Eu quero viver de uma forma que quando alguém olhar para mim, não saiba aonde começa o Alan e aonde começa o Cristo, mas que estejam fundidos de uma tal maneira que eu seja um cristão. É isso que significa a palavra cristão, um seguidor de Cristo, alguém que anda como Jesus. Na Igreja Católica, na história da Igreja Católica, nós temos o primeiro Papa que eles consideram. E é interessante esse versículo à luz desse contexto. O primeiro Papa da Igreja Católica, para eles, é o apóstolo Pedro. E aí você tem um dogma da Igreja Católica que chama-se, não lembro se eu anotei aqui, que chama infalibilidade papal. O que diz a infalibilidade papal? O Papa não erra. Tá bom, o Papa não erra e o Papa é Pedro. Vamos para as Escrituras. Pedro estava errado. Pedro estava fazendo o que não deveria fazer. Então, nós temos o apóstolo Pedro, que caminhou 3 anos e meio com Jesus Cristo, que trouxe aquela pregação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em que mais de 3.000 almas se rendem a Jesus. Nós temos ele agora com um testemunho que está como que falhando. O que resta de nós, se até o próprio Pedro falhou nisso? Irmãos, quando a Bíblia nos ensina a darmos testemunho, que é o que o texto diz, andar de acordo com a verdade do Evangelho, a Bíblia não está de forma alguma exigindo de nós perfeição. Nós vamos errar, vamos cometer muitos erros, mas o que se espera de nós é o que os pais da igreja chamavam de reto intento. Todas as vezes que eu errar, eu posso até ter errado, mas eu lutei para ter acertado. Errei tentando acertar. E o que a Bíblia espera de nós é que, como Paulo chegou para Pedro e falou para Pedro: olha Pedro, assim não dá, cara, essa não é a forma correta de viver. Aqui no texto dá a entender, eu não conheço o original desse texto, mas dá a entender que Paulo foi muito duro com Pedro. Mas o que se espera de nós é que nós possamos um ao outro ajustar. Então o que eu espero de vocês é que em alguma conduta minha em que não condiz com o que a Bíblia propõe de viver e andar de acordo com o Evangelho, eu possa receber um toque também seu, dizendo: olha, isso daqui não condiz. E você deve também querer encontrar um Paulo na sua vida, alguém que te diga a verdade, de que algo que você está vivendo não condiz com o Evangelho, e é isso que vai tornar a igreja do Senhor, não perfeita, mas uma igreja que exala o perfume de Cristo, um consertando o outro em amor, um ajustando o outro em amor, um dando toque para o outro, de como ele deveria viver em amor. Isso é
o que diz o texto, para que nós possamos andar de acordo com a verdade do Evangelho. E eu já vou terminar, e eu quero terminar falando de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Vamos recapiturar isso. Nós temos que andar de acordo com o Evangelho. Ok, o que é o Evangelho? Digamos que o interfone daquele aqui da nossa sala de evento toque, e aí alguém atenda, e aí do outro lado alguém fala: ó, vocês precisam ir embora daí urgente, porque tem uma bomba aqui no prédio que vai explodir. O que nós vamos fazer? Vamos catar nossas crianças e vamos descer correndo pelas escadas e vamos sair correndo daqui. Por quê? Nós vamos reagir de acordo com o aviso que nos deram. Pois bem, o que é viver de acordo com o Evangelho? O Evangelho também é uma notícia. O Evangelho é a notícia das boas novas, de que Deus se fez carne. Isso a gente percebe até mesmo nas Escrituras. Deus se fez carne e habitou esse mundo e viveu como nós, mas sem pecar, morre na cruz por causa dos meus pecados e ressuscita ao terceiro dia. O que é viver de acordo com o Evangelho? É viver de acordo com essa notícia que em um determinado momento impactou as nossas vidas e nós resolvemos viver de acordo com ela. Se nós recebemos uma notícia ali de que há uma bomba aqui, nós vamos reagir de acordo com aquela notícia. E o Evangelho também é uma notícia e exige de nós que nós tenhamos uma vida de acordo com essa grande e boa notícia. Amém? Amém. Tem uma oração que eu escrevi há muito tempo atrás. Ela é só uma frase e eu vou ler ela para vocês e nós vamos orar essa oração aqui. O Zeus e o Davi tem mais um cante? Pode ser? Já pode vir aqui à frente. Vamos nos colocar em pé para nós louvarmos a Deus com eles e nós vamos fazer essa oração. As pessoas têm que sentir o bom cheiro de Cristo em nossas vidas. E para isso nós precisamos fazer ajuste. Não vai ter como não pecar. Nós estamos diante de Pedro aqui. Pedro, nesse determinado momento da sua vida, e com certeza em muitos outros, ele errou. Há em nós atitudes hipócritas, há em nós atitudes que ainda não condiz com o Evangelho, com certeza há. Nós precisamos nos render ao Espírito de Deus, para que Ele nos ajuste, para que Ele nos conserte, para que nós consigamos viver mais parecido com Jesus. Essa oração que eu escrevi diz assim: Pai, que ser cristão não seja muito vão para o tipo de cristianismo que vivo, e que meu tipo de cristianismo não seja só mais um ismo no meio de tantos ismos. Às vezes a gente fala assim: eu sou cristão, mas está no aumentativo, parece que é muito bom para o tipo de vida que eu vivo. Às vezes a gente fala assim: eu vivo o cristianismo, mas tem o espiritismo, tem o islamismo, tem o catolicismo. Será que a minha forma de viver o cristianismo não é só mais um ismo no meio desse todo o sincretismo religioso que a gente tem? Então, Pai, que ser cristão não seja muito vão para o tipo de cristianismo que eu vivo, e que meu cristianismo não seja só mais um ismo, mas que as nossas vidas possam exalar o perfume de Cristo. Existem algumas pessoas que quando passa perfume, você está na sala, passa perfume lá no quarto e você sente o cheiro. Alguém vem te visitar e você sente o cheiro. Que Deus possa usar nossas vidas poderosamente para influenciar assim, sabe? A gente pisar e alguém já percebeu: opa, entrou alguém diferente aqui nesse lugar. Tem alguém diferente aqui. Não alguém diferente porque é moralista, nada disso, mas alguém que se esforça ao máximo para fazer o que Jesus fez. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tudo
e queremos ser, Senhor Deus, desafiado por essa palavra, de que sempre haverá ajustes a ser feito em nossas vidas, a começar em mim, Pai. Que, Senhor Deus, o Senhor possa tirar todos aqueles rascunhos da minha vida que não refletem o senhorio de Cristo em mim, Pai. Ó Deus, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero, Senhor Deus, que eu morra para mim e o Senhor viva em mim, Pai, de forma integral, Pai. Ajude, Senhor Deus, a tua igreja, ajude o seu povo, Pai, a ser verdadeiro sal na terra, luz no mundo, Pai. Que nossa maneira de viver a Cristo não seja uma maneira que foi diluída com o viver do mundo, Pai, mas que as pessoas vejam a diferença em nossas vidas, Pai. Ó Deus, abençoa os teus filhos que estão aqui, Pai. Quem sabe alguém aqui hoje resolve fazer dessa data de hoje um dia para viver diferente a partir de agora, Pai. A partir dessa verdade, Pai, que ouviu, Pai. Que a Bíblia não é só um livro para nós crermos, mas é um livro para nós colocarmos para dentro de nós e vivermos, Pai. Para refletirmos, Pai, isso em prática e vivência da fé. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a sermos melhores testemunhas, para que as pessoas, Pai, não percam, para que a sua igreja, Pai, não perca o crédito que ela tem, Pai, de ser uma luz para as nações, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, Senhor.